Eu acho que o primeiro grande conceito que a gente tem que entender quando a gente quer entender justamente ponteiros para funções é justamente o que são ponteiros. Porque um ponteiro para função ou um ponteiro para dado, eles nada mais são do que, na sua forma mais básica de todas, um ponteiro. E aí, se a gente entender um ponteiro, a gente está muito mais próximo de entender um ponteiro para função. O que são um ponteiro? O que é um ponteiro, na verdade? Um ponteiro, ele nada mais é do que uma variável dentro do seu código em C e C++, que vai poder receber, ao invés dela receber um tipo primitivo de dado, como por exemplo um inteiro, um ponto flutuante, por exemplo um float, um double ou um caractere, ele vai receber um endereço de memória. E o que seria um endereço de memória? Um endereço de memória, ele nada mais é do que um identificador que vai dizer em qual endereço de memória, ou seja, em qual posição da sua memória, aquela determinada variável para a qual você está apontando, ela está alocada. Então imagina que a sua memória, e é literalmente isso, a sua memória é uma grande matriz de bytes, onde você tem uma gigantesca matriz de bytes de literalmente bilhões, ou seja, ela pode chegar na casa de bilhões de posições de bytes que você tem disponível para você utilizar. E aí no seu código, conforme você vai alocando as suas variáveis, o seu código, as suas variáveis, elas vão consumindo ali esses N bytes, digamos assim, de memória dessa grande matriz de memória. Então digamos que você aloca uma variável A aqui no seu código, uma variável B aqui, a variável D aqui, ela utilize duas posições de memória, porque ela é uma variável um pouco maior, enfim, de um tamanho um pouquinho maior e assim por diante. Então você vai alocando essas variáveis no seu programa, e essas variáveis elas vão consumindo esses endereços de memória aqui dessa grande matriz de bytes que é a sua memória. Cada posiçãozinha dessa matriz, ou seja, cada byte desse, ela tem um identificador de posição para você identificar aonde aquele dado está alocado. E isso a gente chama de endereço. Então, por exemplo, esse Azinho aqui, ele foi alocado aqui nessa posição, e essa posição ela tem o identificador dela. Eu vou chamar de ID aqui, mas esse ID ele nada mais é do que o endereço. Ou seja, ele é a posição na memória aonde esse byte está alocado. Então, sempre que a gente quiser saber onde o dado A está alocado na nossa memória, a gente vai ter que pegar esse identificadorzinho aqui e olhar, olha, essa variável A ela está justamente nessa posição de memória aqui. E a gente vai até a posição desse identificador e acha a variável Azinha lá alocada. Então, o endereço de memória é justamente esse identificador de posição dessa grande matriz de bytes da memória. E um ponteiro, seja ele para dado ou seja ele para uma função, ele nada mais é do que uma variável que recebe esse identificador. Ou seja, ao invés dele receber um dado, ao invés dele receber um número inteiro, um número com casa decimal, um caractere ou alguma coisa nesse estilo, ele vai receber justamente esse endereço de memória, esse identificador de memória que vai identificar a posição de memória onde determinada variável está alocada. Então, um ponteiro nada mais é do que isso.